Fala, gente, professor Irã aqui na área para mais um vídeo da nossa disciplina de Físico-Química 3 aí, tá? O vídeo de hoje, como eu havia prometido para vocês, no nosso último encontro síncrono, que aconteceu na segunda passada, eu ia mostrar para vocês alguns exercícios sobre aqueles diagramas, tá? Na verdade, os exercícios que eu vou mostrar para vocês não é nem aplicação, né? É basicamente como que a gente pode utilizar os diagramas para calcular um potencial específico de uma passagem de uma espécie para outra, ou como que podemos calcular, ou como que podemos construir o diagrama de Frost a partir dos conhecimentos do diagrama de Leitman, né? Que foi aquele que a gente tínhamos visto. É óbvio que a principal aplicação desses diagramas eu mostrei na aula. Eu não trouxe nenhuma questão de aplicação, basicamente, né? As questões que eu trouxe foi basicamente de vocês construir o diagrama e, na verdade, a aplicação também, né? Porque eu vou mostrar para vocês como que calcula o potencial usando o diagrama de Leitman, que eu já tinha mostrado na aula, mas eu vou trazer mais exemplos para vocês poderem dar uma olhada, tá? Mas as aplicações específicas dos diagramas aqui, que tínhamos visto lá na aula passada, é na questão, né, de verificarmos, através do diagrama de Frost, né, verificarmos qual espécie que é capaz de sofrer aquelas reações de auto-redox, né? E também o próprio diagrama consegue verificar qual espécie é mais estável dentro daquele meio reacional, né? Por exemplo, você tem uma química uma química do manganês, por exemplo. Aí você tem as várias espécies em solução, né? Dependendo do meio. E aí, a partir do diagrama, a gente consegue verificar qual que é a mais estável. Ou seja, essa estabilidade ela não é medida apenas com base na energia eletrônica, como a gente conhece, né? Essa estabilidade ela é medida através do próprio potencial, tá? Através do próprio potencial, que vai dar origem a um gráfico, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui nas questões que eu trouxe para vocês, e aí a gente vai comentando aqui na aula, beleza? Vamos lá. Seguinte, a primeira questão é uma questão clássica, né, de utilização do diagrama de Leitman. No caso, ele pede, o exemplo 1, né, ele pede para calcular o potencial de redução do cobre 2+, em cobre 0, né, que é o cobre metálico, de acordo com o diagrama de Leitman abaixo, né? Então essa questão é uma questãozinha bem fácil já, de acordo com o que a gente já estudou, né? Então aqui é mostrado para vocês o diagrama. A única coisa que é necessário vocês terem cuidado aqui é com as espécies que vocês estão trabalhando. Porque, por exemplo, aqui eu estou mostrando toda a química do cobre em solução. Então eu estou saindo do cobre 3+, e vindo aqui para o cobre 0. No entanto, a questão ele pede para a gente a transição do cobre 2+ para o cobre 0. Então é preciso vocês terem um pouco de cuidado, tá? O diagrama ele é completo, só que na questão eu quero só um intervalo específico, que é aquela passagem do cobre 2+ para o cobre 0. Beleza? E aí, para calcular isso, gente, não tem muito segredo, né? Tem aquelas duas estratégias. Ou a gente vai pela regrinha da média ponderada, ou podemos calcular o ΔG de cada transição. E aí, no final, somar o ΔG e depois transformar esse ΔG em potencial de redução. É óbvio que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas é interessante vocês testarem isso também aí na casa de vocês, beleza? O exemplo que eu vou mostrar é com a média ponderada, tá? Mas eu aconselho vocês também fazerem o cálculo pelo ΔG, tá? Será enriquecedor para o aprendizado de vocês, beleza? É óbvio que pela média ponderada, a origem da fórmula da média ponderada é uma consequência direta do cálculo do ΔG, mas é importante que vocês exercitem isso, tá? Então, pela média ponderada é simples, ó. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu quero essa passagem, ó, do cobre 2+ para o cobre 0. Então, eu vou pegar esse intervalo, beleza? Então, o que acontece? Eu vou pegar cada intervalo individual, né? Eu vou pegar cada intervalo individual, vou pegar o respectivo potencial e vou multiplicar pelo número de elétrons envolvidos naquele intervalo. Então, por exemplo, eu saindo do cobre 2+ e indo para o cobre 0, eu tenho dois intervalos, né? Eu tenho um intervalo de cobre 2+ indo para cobre mais e tenho um intervalo de cobre mais indo para cobre 0. Então, eu tenho dois intervalos. Nesses dois intervalos, eu tenho dois potenciais, né? Eu tenho esse potencial aqui, ó, o E1, e tenho esse potencial aqui, ó, o E2, tá? E aí, como que vai ser o potencial resultante, professor? Potencial total, né? Esse potencial aqui total, o resultante, tá? Esse potencial, vou chamar de IET, potencial total, né? Como que será o potencial total, professor? Vai ser a média ponderada, levando em consideração esses dois potenciais, o E1 e E2, tá? E ela é ponderada em relação ao quê? Qual serão os pesos, professor? Os pesos serão os números de elétrons, tá? Então, do cobre 2+ para o cobre mais, eu tenho que quantidade de elétrons? Eu tenho 1,
Porque eu saio de 2 elétrons e desço para 1. E tenho ali um elétron envolvido, a variação de um elétron, né? Eu tenho uma carga, na verdade eu tenho uma variação de carga de mais 2 e vindo para mais 1. Então teve uma diminuição de uma unidade de carga. Essa diminuição de unidade de carga ocorreu por quê? Porque eu tive a adição de um elétron, né? Teve uma redução aqui, tá? Então a quantidade de elétrons quando eu saio do mais 2 para o mais 1 é 1. E a quantidade de elétrons, professor, quando eu saio do mais 1 para o 0? É 1 também, né? Eu estou saindo 1 e venho para o 0, é 1 elétron. Então, o que acontece? Acontece que os meus potenciais aqui, ó, eles ambos serão multiplicados pelo peso 1, por conta de ser 1 elétron. Então, vou estar aqui, ó, 0,059, tá aqui, ó, vezes 1, mais 0,520 vezes 1, dividido, como é uma média, né, vai dividir pelo número total de elétrons. Então, dividido por 1 mais 1, que é o número total de elétrons, né, que é igual a 2. Beleza? E aí quando você faz esse cálculo aqui, você vai achar uma resposta igual a 0,34 volts, tá? Então vamos achar uma resposta igual a 0,34 volts. Beleza? Então esse cálculo aqui, essa questão aqui, ela é bem simples, tá? Eu estou utilizando a questão da média ponderada, tá? E aí levando em consideração os potenciais do meu intervalo e levando em consideração também o número de elétrons que existe ali no meu intervalo. Tá? Então, de novo, vocês podem entender essa questão do número de elétrons de duas formas. Você pode olhar pelo próprio NOx, lá, ó, o mais 2 vindo para o mais 1, você teve diminuição de uma unidade, né? Do mais 1 vindo para o 0, você teve diminuição de uma unidade. Ou também você pode entender pela própria interpretação, né? Se eu tenho mais 2 e para me fazer essa carga virar mais 1, eu tenho que inserir uma carga negativa para poder neutralizar. O mais 2 ele virar mais 1, né? Então vocês podem ter essas duplas interpretações aí, certo? Então eu já vou pular para outra questão, porque essa questão aqui ela já é bem básica, né, em relação ao cálculo do potencial de redução. Então essa questão aqui ela é um exemplo, aliás, ela é uma aplicação do diagrama de Leitman para cálculo de potencial de redução, tá? Então vamos lá para outra questão. Agora essa questão aqui, nosso exemplo 2, ele já é um pouco mais interessante, porque agora eu tenho o diagrama de Leitman, que ele me forneceu, e ele pede para a gente montarmos o diagrama de Frost, tá? Para um manganês em meio ácido, tá? Então o que acontece? Né? Ele forneceu para a gente o diagrama, bonitinho aí, ó, eu saio do MnO4, tá aqui a minha espécie inicial, e vou parar lá no manganês, tá? No manganês sozinho, no manganês metálico, beleza? Então eu tenho todo esse caminho aqui que é percorrido por várias espécies que contêm um manganês até chegar no manganês metálico sozinho, tá? Então o diagrama de Leitman ele consegue me dar toda essa varredura das espécies que acontece aqui nesse meio, que no caso é um meio ácido, tá? Professor, o que significa ser um meio ácido? Qual a importância? A importância de especificar o meio ácido quer dizer que a gente vai conseguir esperar, a gente consegue prever mais ou menos quais espécies que irão existir. Por exemplo, ó, esse ácido aqui do manganês, ó, tá? Por ele ser um meio ácido, a gente tem espécies desse tipo, ó. Agora, se fosse um meio básico, com certeza, em algum canto aqui desse diagrama ia aparecer um hidróxido de manganês, né? Então, o próprio meio, ele influencia nas espécies que irão aparecer aí dentro do próprio diagrama, tá? Então, por isso que é interessante especificarmos um meio na qual estamos analisando aqui o sistema, tá? Ou na qual o manganês ou a espécie química está inserida, certo? Então, vamos lá, para a resolução desse exercício, tá? Nossa primeira missão. A primeira missão aqui, gente, é repetir o diagrama e colocarmos o NOx no manganês em todo o intervalo aqui. Tá? Por quê, professor? Porque o diagrama de Frost, lá na frente, vocês vão lembrar que ele... deixa eu só pegar um papelzinho aqui, gente, para mim ver se tem alguma anotação importante para eu falar para vocês. Deixa eu ver. Vocês lembram que o diagrama de Frost, ele é basicamente... dois eixos, né? Um eixo que leva em consideração o potencial, né? Um eixo que leva em consideração o NOx, vezes outro eixo que leva em consideração o potencial vezes o NOx, que é o eixo Y, né? Ou seja, o NOx ele tem papel importante aqui na construção do diagrama de Frost, tá? Então minha primeira missão já é colocar o NOx de todo mundo aqui, tá? Já para mim ter esse dado para mim já ter essa informação guardada, beleza? Então aqui, ó, o manganês, não precisa nem colocar, né? O NOx dele é 0, tá sozinho. O manganês 2+, o NOx é mais 2. O manganês 3+, o NOx é mais 3.
O óxido de manganês, o NOx é mais 4, tá? O HMnO4, esse ácido, o NOx do manganês é mais 7. E o MnO4, o NOx do manganês é mais 8. É óbvio que eu não vou calcular esses NOx, vocês a princípio já sabem, né, como é que calcula, mas ainda quem tiver com dúvida de onde apareceu esse 7, de onde apareceu esse 8, façam um cálculo aí vocês mesmos em casa, como que calcula o NOx do manganês. Mas a essa altura do campeonato eu creio que vocês todos devam estar sabendo disso. Mas se não souber, tiver alguma dificuldade, pode mandar mensagem, entrar em contato que eu mostro para vocês, tá? Mas a princípio é bem simples, é tranquilo, tá? Então agora que eu já mostrei todos os NOx para vocês, apontando com o dedo para o slide, como é que pode? Agora que eu já mostrei todos os NOx para vocês e os respectivos potenciais que foram fornecidos no próprio diagrama de Lartman, a nossa outra missão aqui agora é saber, aliás, será calcular os potenciais que nós iremos utilizar para montar o nosso diagrama, tá? Para montarmos o nosso diagrama. Então tá aqui, ó. Então tá aqui, gente, ó. Essa figura que está aparecendo no slide de vocês, são a designação dos nossos potenciais que nós iremos montar, iremos calcular, para depois jogar lá no gráfico, tá? Porque alguém pode falar assim, professor, mas o diagrama de Lartman, ele já forneceu os potenciais, por que você ainda vai querer calcular? Por que eu vou querer calcular? Porque, na verdade, os potenciais que eu calculo é sempre em relação ao carinha que tem NOx 0, que no caso é o manganês, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu venho, o potencial que eu vou calcular, por exemplo, é do manganês 2+, em relação ao manganês, que é o E1, que no caso já está calculado, isso é fácil, não tem problema. Do manganês 3+, eu vou calcular que potencial? Do manganês 3+, em relação ao manganês 0. Do MnO2, eu vou calcular o potencial dele em relação ao manganês 0, tá? E aí, o potencial 4 é o mesmo esquema, o potencial 5 é o mesmo esquema. Ou seja, aí vocês vão falar assim, professor, então esses potenciais aí, o E1, o E2, o E3, o E4, o senhor vai usar a mesma fórmula da média ponderada que calculou na questão anterior? É isso? É justamente isso, vou usar a mesma expressão da questão anterior, tá? E aí, quando eu tiver esses potenciais e já tenho o NOx, aí é tudo que eu preciso para construir o diagrama de Frost. Por quê? Porque lá no eixo Y do diagrama de Frost, é o que? É o potencial vezes o NOx. E no eixo X é só o NOx. Se eu já tenho o NOx, que já está aí na imagem para vocês, e os potenciais que eu vou já calcular, então eu já tenho todas as ferramentas necessárias para montar o diagrama de Frost. E aí eu vou ter uma imagem nítida do comportamento desses íons manganês aí em solução. Beleza? Então vamos lá montar, certo? Como eu falei para vocês, o E1, né? O E1 não tem cálculo, né? Ele já está mostrado, que é a passagem do manganês 2+ para o manganês. Então o E1 aqui, ó, já aparece, é menos 1,18 volts. O próprio diagrama já forneceu, então nem precisa de cálculo, não precisa quebrar a cabeça, tá? O E2 é muito fácil de calcular, gente. O E2 é a passagem do manganês 3+ para o manganês, né? Então o que eu vou pegar? Vou pegar 1,5, tá aqui, ó, vou pegar 1,5 vezes 1. Por quê? Porque eu tenho 3 elétrons aqui e passo, aliás, eu tenho carga mais 3 e passo para carga mais 2. Então aqui está envolvido o quê? 1 elétron, tá? Então vai ser 1,5 vezes 1, mais... Agora eu vou calcular do manganês 2+ para o manganês 0. Qual o potencial? Menos 1,18. Então tá aqui, ó, menos 1,18. O número de elétrons, eu saí de 2 e vim para 0. Então eu tenho 2 elétrons envolvidos aqui. Aliás, eu saí da carga 2 e vim para 0. Então eu tenho 2 elétrons envolvidos. Então por isso que tem esse 2 aqui, ó, multiplicando, ó, menos 1,18. E aí embaixo vai ser o quê? Vai ser 1 mais 2, né? Que é a somatória do número de elétrons aqui envolvido nesse intervalo. Quando eu faço toda a matemática aí, toda bonitinha, eu vou chegar no valor de menos 0,29 volts. Ou seja, o meu E1 eu já tenho, o meu E2 eu também já tenho. Então já tenho 2 dados aí para montar o gráfico. Beleza? Sossegado? Então agora eu vou calcular o E3. Vocês vão perceber que o E3 já é um pouquinho mais chato. Por quê? Porque a minha média ponderada vai envolver 3 termos, tá? Porque eu saio daqui, ó. Eu saio desse carinha aqui, ó. Óxido de manganês, e vou vir parar aqui no manganês. Então aqui vai envolver quantos intervalos? Vai envolver 1 intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos. Portanto, a minha média ponderada terá um envolvimento de 3 termos. Beleza? Então o primeiro termo, professor, é qual? É o potencial do óxido de manganês vindo parar no manganês 3+. Qual o potencial, professor? 0,95. Qual o número de elétrons, professor? É 1. Por quê? Porque o manganês aqui, ó, ele tem 4 a carga
e ele vem parar no manganês 3+, então está envolvido aqui um elétron, tá? Só teve uma diminuição de unidade de carga, portanto teve um elétron aqui envolvido nessa redução. Então vai ser 0,95 vezes 1. Qual o segundo intervalo, professor? É mais 1,5 vezes 1, que é a quantidade de elétrons aqui envolvidos no manganês 3+ para o manganês 2+. Então tá aqui, 1,5 vezes 1, mais... Qual o terceiro termo, professor? É a passagem do manganês 2+ para o manganês, que é igual a menos 1,18, está envolvido aqui 2 elétrons, então multiplicado por 2. Então um termo muito semelhante, muito similar ao termo que eu usei lá para o E2, tá? E aqui embaixo vai ser quem? Vai ser a somatória de 1 com 2, que é igual a 3. Então quando eu faço toda essa matemática aqui, né, essa média ponderada, faço toda esse matemática aqui, eu vou achar um potencial E3 igual mais 0,02 volts, tá? Então, eu já achei o E1, E2 e o E3, tá? Então, 3 termos aqui do meu gráfico, do meu diagrama de Latman, eu já calculei. Então, tá tranquilo, né? Tá, aqui eu só fiz repetir, nesse slide aqui, gente, eu só fiz repetir, tá? Como é que fala? Só fiz repetir as informações da questão. E é o seguinte, gente, ó, o E4 e o E5 eu nem coloquei a média, tá? A fórmula de nada, eu já coloquei as respostas. Por que eu não coloquei? Porque é o mesmo esquema do E3. A única diferença é que o E4 vai envolver 4 termos. E a diferença do E5 que vai envolver 5 termos. Aí vocês, inclusive, podem montar aí na casa de vocês, tá? No caderno de vocês, no computador, na calculadora, no Excel, não importa. E podem verificar se realmente vocês vão chegar nessa resposta. Eu aconselho vocês a fazerem isso. Montem a média ponderada vocês mesmos e tentem chegar nessas duas respostas aí, beleza? Então o E4 eu não coloquei a média ponderada, só coloquei as respostas porque seguem o mesmo esquema. E aí eu não coloquei justamente para instigar vocês a tentarem fazer, beleza? E a resposta já está aí. Agora, vamos lá, gente. Deixa só o professor afastar a câmera para poder dar certo. Tá. Então é o seguinte, de posse de todas as informações que eu tenho e que eu havia calculado, né? Eu vou montar uma tabela para poder depois montar o gráfico, montar o diagrama. Então, geralmente, eu não vou montar o diagrama ou o gráfico na doida, né? Quando a gente está trabalhando com funções do primeiro grau, geralmente você bota as tabelas, né? E aí, depois da tabela, que você começa a montar o seu gráfico. E aqui é no mesmo esquema, tá? Eu vou montar a tabela, para depois eu chegar no gráfico, beleza? Então é o seguinte, ó. A minha tabela, ela envolve... Na minha tabela eu estou mostrando aqui as espécies, tá? Então na tabela eu estou mostrando as espécies. Na tabela eu estou mostrando as espécies aqui. Estou mostrando o NOx, certo? Estou mostrando na terceira coluna o potencial. E estou mostrando na quarta coluna o potencial vezes o NOx, tá? Começou a chover, certo? Então, o NOx já tinha sido mostrado no próprio diagrama, né? No diagrama de Latman, lá eu já tinha mostrado para vocês. Esses potenciais aqui, gente, foi todos que eu acabei de calcular para vocês, né? Do manganês, tá aqui, ó, certo? Potencial 0. O do manganês 2+, menos 1,18. O do manganês 3+, menos 0,29. O do óxido de manganês, mais 0,02. Então, tudo isso aqui, ó, todos esses potenciais aqui, foram o que acabamos de calcular, tá? E aí, professor, por que você usou isso? Porque isso aqui, gente, vai ser o meu eixo X do gráfico, tá? Isso vai ser o meu eixo X do gráfico. Então, todos esses potenciais que eu estava calculando é o eixo X do gráfico. Professor, e o eixo Y, professor? Já que é um gráfico cartesiano do tipo XY, então tem que ter o eixo Y. O eixo Y é quem? É o NOx vezes o potencial. Portanto, a minha informação a respeito do NOx, ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai me dar um indicativo do número de elétrons que estão envolvidos no processo, lá para a média ponderada, e também porque o NOx é um multiplicador do potencial para compor o eixo Y. Tá? Então o NOx é muito importante aqui nesse caso. Beleza? Então o eixo Y vai ser todas essas multiplicações de NOx por potencial. Tá? Então para o manganês 0, né? O manganês 0, o NOx é 0, potencial 0, então o Ne vai ser 0, né? Para o manganês 2+, quem que é o NOx? Mais 2. Quem que é o potencial? Menos 1,18. Menos 1,18 vezes 2 é de aproximadamente 2,36 volts negativos, né? Tem um menos aqui.
Então vocês estão percebendo, ó, que essa última coluna aqui, a minha quarta coluna, é essa multiplicação da terceira coluna com a segunda coluna, ou da segunda coluna com a terceira coluna. Beleza? Então a quarta coluna se originou através dessas multiplicações, da segunda com a terceira. Tá? Por quê, professor? Porque o diagrama de Frost ele leva em consideração tanto o potencial quanto o número de oxidação. Tá? Então o diagrama de Frost ele faz essa varredura das espécies avaliando sempre o potencial e o respectivo NOx envolvido. Tá? Então é como se fosse uma medida do NOx vezes o potencial em relação ao potencial. Tá? É um gráfico nesse estilo. Beleza? Então aqui agora nesse slide ó, é mostrado para vocês aí a tabela de novo, só fiz repetir. E agora com posse dessa tabela eu vou montar o diagrama. Aí vocês vão lembrar assim, ó, professor, como que monta o diagrama? O diagrama é aquele esquema de um pau ordenado de um gráfico XY, né? Então aqui você tem o eixo X, aqui você tem o eixo Y. Quem que vai ser a origem, professor, desse meu gráfico XY? Né? Aqueles gráficos de função do primeiro grau, né? Você bota o pau ordenado, né? Você tem o eixo Y, você tem o eixo X, aí você tem um pau ordenado, o pau ordenado respectivo a Y e o pau ordenado respectivo a X. Aí você vai e monta, aí tá aqui a espécie, ó, tá aqui o ponto. Aí você tem outro pau ordenado, mais ou menos por aqui, ó, e aí vai e monta, né? Sempre obedecendo aquela regrinha, né? Do eixo Y e do eixo X, né? Na questão do pau ordenado, tá? Então aqui com base nessas informações, eu vou montar o meu gráfico com base nos pares ordenados aqui, X e Y, tá? O trovão tá bravo. Beleza? E aí é o seguinte, ó. Quando eu pego as informações aí da coluna 3, da coluna 4 e vou plotar no gráfico, eu chego nesse gráfico aqui, gente, ó. Então aqui, que gráfico é esse, professor? É o diagrama de Frost, na qual eu tenho o eixo Y, que é o número que é o NOx vezes o potencial, e tem também o eixo X, que é somente o NOx, tá? Que é somente o NOx. Gente, eu acabei falando bobagem, acabei falando bobagem. Eu falei que o gráfico era o potencial vezes o N potencial. Não, é o N vezes o potencial em relação ao NOx, tá? Então aqui que é o eixo X, ó, certo? Como eu falei uma besteira aí, tá? Então o nosso gráfico, ele é montado sempre da coluna 4 com a coluna 2, tá? Então é sempre o NOx vezes o potencial em função do NOx, tá? Então em função do NOx, beleza? Essa é a regrinha aqui para montarmos o nosso diagrama, tá? Então, professor, então vocês devem estar observando que o manganês, ele que faz parte da origem, né? Então ele é o que está no 0, 0, né? Então o X aqui é 0 e o Y é 0. Então tá aqui o manganês, ó, 0, 0. E aí quando você vem aqui para o manganês 2+, ele tá no eixo X é mais 2, tá aqui o NOx, ó, o eixo X dele é mais 2, tá aqui ó, o manganês, o eixo é mais 2. E o eixo Y dele é menos 2,36, então tá aqui ó, ele tá menos 2,36, por aqui assim ó, beleza? Então tá na região negativa, tá? E aí pro manganês 3+, é o mesmo esquema, óxido de manganês, até chegar no manganês O4, tá? Então, com base nessas informações aqui, todas que a gente obteve aqui, ou seja, com base no diagrama de Latimer, com base no número de oxidação e com os respectivos potenciais que calculamos, a gente consegue montar aqui um diagrama. Tá? Qual a utilidade desse diagrama, professor? A utilidade dele é a gente verificar o comportamento das espécies que contêm manganês aqui nesse meio ácido. Tá? Por exemplo, você percebe aqui, gente, ó, o manganês 2+, é a espécie inferior, aqui embaixo. Então, ele é a espécie mais instável, mais estável. Tá? Então, é a espécie que tem a maior estabilidade. Tá? É o manganês 2+. Tá? É a espécie que tem a maior estabilidade. Com base aqui no nosso diagrama de Latimer, no diagrama de Frost. Tá? Então esse diagrama ele consegue verificar para a gente qual que é a espécie mais instável nesse meio aqui, tá? Nesse meio ácido. Beleza? Então eu estou encerrando aqui essa questão. Tá? Vamos passar aqui para mais uma questão para a gente encerrar o vídeo. Tá? Essa questão ela fala assim, ó, qual é o valor do potencial de redução, qual o valor do potencial para a redução do clorato, que é o ClO3-, para o HClO em solução ácida aquosa. E também pergunta qual é o potencial para a redução do HClO2 para o Cl2.
Então essa questão aqui, gente, ela é muito parecida com a primeira, tá? Ele vai fornecer o diagrama de Leitman para a gente, só que ele quer o potencial de redução de 2 intervalos específicos, tá? Então na primeira pergunta, o que acontece? Na primeira pergunta, ele quer o potencial de redução para essa passagem aqui, ó. Na primeira pergunta, ele quer o potencial de redução para essa passagem, beleza? Então, a primeira pergunta, ele quer esse potencial de redução, tá? Na segunda pergunta, ele quer o potencial de redução para essa passagem, tá? Então, a segunda pergunta envolve esse potencial, tá? Então, vocês vão perceber que o diagrama de Leitman ele é muito versátil por conta disso. Eu tenho toda a varredura dessas espécies aqui que contém cloro, né? Desde o ClO4- até o Cl-, o cloreto, né? Eu tenho toda essa varredura de potenciais, né? E aí só que eu quero só uma passagem, eu quero só potencial de redução para uma passagem ali específica, dentro desses intervalos, eu quero só um intervalo específico. E aí o diagrama ele é muito versátil para me dar esse cálculo, tá? Eu tenho toda a varredura completa, mas eu quero só um intervalinho ali para calcular o potencial de redução daquela passagem. Então o diagrama ele é tranquilo para calcular, beleza? E aí na segunda pergunta ele quer também outro intervalo, a gente calcula. Então nesse caso aqui, eu vou usar duas médias ponderadas, né? Para calcular a pergunta 1 e para calcular a pergunta 2, beleza? Então vamos lá para a pergunta 1, muito fácil, né? Então eu plotei aqui já rápido para vocês os respectivos números de oxidação, que serão importantes para a gente, o NOx, né? Para a gente poder saber lá o peso, né? O número de elétrons envolvidos na minha média ponderada. Então já está aí bonitinho para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a média ponderada da primeira pergunta, né? Então a primeira pergunta, ele quer a passagem do ClO3- para o HClO, tá? Então envolve o quê? Dois intervalos. Primeiro intervalo, esse 1,18, tá? Então tá aqui, ó, 1,18, beleza? Que é o meu potencial. Ele vai ser multiplicado por quem, professor? Esse 1,18 aqui, ó. Ele vai ser multiplicado por quem, professor? Eu tenho um NOx aqui, ó, mais 5. E aqui eu tenho um NOx mais 3. Aqui está envolvido 2 elétrons, então vai ser 1,18 vezes 2, tá aqui. Mais, né, que é uma média ponderada, né? Mais o segundo intervalo, professor, é 1,65 NOx, ó, tá aqui. E o peso, professor, que é o número de elétrons, eu saio de mais 3 e venho para 1. Quando eu saio de mais 3 e venho para 1, eu tenho envolvimento de 2 elétrons para neutralizar essas cargas negativas, essas cargas positivas mais 3, ela virar 1, ter 2 elétrons aí na redução. Então tá aqui, ó. Então vai ser 1,65 dividido por 2. E aí a somatória aqui no denominador vai ser 2 mais 2. E aí no final, quando eu faço matemática aqui, o meu potencial vai ser 1,42 volts. Então, o potencial para redução do ClO3- para virar o HClO, o potencial envolvido aqui é 1,42 volts. Beleza? 1,42 volts, tá? Então agora vamos para o segundo. O segundo é a passagem do HClO2 para o Cl2. Beleza? Então vamos lá. Para o HCl2, né? Deixa só eu apagar aqui, gente, para não poluir aqui a imagem, a gente poder analisar com calma, tá? Então vamos lá, caneta. Então vamos lá. Então eu quero a passagem, ó, do HCl2 aqui para o Cl2, beleza? Então o primeiro intervalo é 1,65 potencial e vai ser multiplicado por quem? Por 2 elétrons, porque eu saio do NOx 3 e venho para o NOx 1. Então vai ser 1,65 vezes 2, mais. O segundo intervalo é do HClO para o Cl2. O potencial é 1,67. E o número de elétrons? Eu saio da carga 1 e venho para a carga 0. Então o número de elétrons aqui é 1. E o denominador vai ser quem? Vai ser 2 mais 1, que é 3, né? E aí quando você faz toda a multiplicação e soma aqui no numerador e soma o denominador e depois divide, você vai chegar no NOx, você vai chegar num potencial de redução de 1,66 volts, tá? Portanto, aqui ó, é mostrado para vocês os dois potenciais, tá? 1,42 volts para a primeira pergunta e 1,62 volts para a segunda pergunta, tá? E aí, às vezes a pessoa que não... Aquilo que eu falei para vocês, a pessoa que não teve contato com esse conteúdo, ou não lembra, ou faz, sei lá, por algum motivo não lembra, na verdade, ou não teve contato, ele olha o diagrama e ele vê, beleza, eu quero a passagem do ClO3- para o HClO. E aí eu tenho dois intervalos, então eu vou fazer o que com esses dois intervalos? Ou eu vou somar ou vou subtrair, não sei. E aí se você fizer isso, você não vai conseguir chegar no valor correto. Porque na verdade, se você fizer isso, você vai estar tratando os potenciais como uma função de estado, né? E na verdade ele não é.
beleza? Então a gente só chega na fórmula da média ponderada, por quê? Porque para mim poder fazer essas somatórias, eu precisaria transformar esses potenciais em ΔG. E aí sim, poderia fazer somatória ou subtração, tá? E aí se a pessoa pegasse esses potenciais aqui, multiplicasse, ou se subtraísse ou somasse, você nunca ia chegar na resposta correta, tá? Então você só chega na resposta correta se você fizer a somatória de ΔG ou fizer a questão da média ponderada, que é uma consequência da somatória do ΔG, beleza? Então, gente, eu estou encerrando aqui a nossa aula de hoje, de exercícios, deixando para vocês um forte abraço, espero que vocês assistam. Se não entender, né, qualquer passagem que não entender, por favor, entre em contato comigo, que eu tiro a dúvida de vocês imediatamente, beleza? Forte abraço a todos vocês e até a próxima semana. Valeu!